Recentemente foi anunciado que o mangá de Hunter x Hunter voltará a ser serializado após um longo hiato, e eu nem preciso dizer o quão relevante isso daqui é. Hunter x Hunter é um dos, se não o mangá shonen mais complexo, mais denso e mais interessante já criado, com um sistema de poder completo, um mundo vasto e variado e personagens cativantes que só poderiam ter saído da mente criativa e genial de Yoshihiro Togashi. Mas como bem sabemos, Hunter x Hunter não é a única obra de sucesso do Togashi, considerando que a sua consolidação como um grande mangaka vem da sua obra anterior, que é Yu Yu Hakusho, e é uma das obras favoritas de muita gente até hoje, incluindo eu. Apesar de eu ser um grande fã de Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho é imbatível pra mim, é um dos melhores mangás já escritos sem sombra de dúvidas. E uma coisa que é muito falada nesses meios é que Hunter x Hunter seria um aprimoramento de Yu Yu Hakusho. Como muitos dizem por aí, é como se o Togashi tivesse pegado o que deu certo em Yu Yu Hakusho e aprofundasse e aprimorasse esses conceitos em Hunter x Hunter. O que eu concordo em partes, de fato existem conceitos de Yu Yu Hakusho que são muito mais bem explorados em Hunter x Hunter, mas por conta de Yu Yu Hakusho ser bem antigo e boa parte das pessoas só se lembrarem da emblemática dublagem cheia de gírias que se tem no anime, muitos não sabem ou até se esquecem que existem conceitos dentro dessas duas obras que são literalmente idênticos. E é sobre isso que eu vou falar com vocês aqui hoje, sobre como Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter são idênticos até demais. O primeiro ponto a se falar aqui logo no início é que o Togashi é um grande amante de RPGs no geral, sejam RPGs de mesa ou RPGs eletrônicos. Um dos grandes memes a respeito dele é o fato dele ser muito fã da franquia de jogos Dragon Quest. E muitos desses conceitos que se tem em JRPGs ou até mesmo em RPGs de mesa, o Togashi acaba trazendo para dentro das suas obras. Isso fica muito mais notório dentro de Hunter x Hunter e do seu sistema de poder. Porém, o que muitos não se lembram é que o sistema de poder de Hunter x Hunter já estava presente em Yu Yu Hakusho. O Nen é, sem dúvidas, um dos sistemas mais complexos, se não o mais complexo de todos os mangás shounen. As classes, técnicas e condições torna o sistema de poder desse mangá tão complexo quanto um próprio RPG de mesa. Porém, esse sistema tão aclamado em Hunter x Hunter já tinha muito de sua essência em Yu Yu Hakusho. A ideia das classes aqui, apesar de não serem formalizadas em si, se fazem muito presentes. Nós temos o Yusuke, que seria um emissor, o Riei, que seria um transmutador, o Kuwabara como um materializador e até mesmo o Toguro, que se encaixa como um usuário de reforço. Ou seja, apesar de não falarem explicitamente em classes de poder, elas estão ali ainda. Além de que, a partir do arco do Sensui, a ideia de condições fica muito mais clara. A gente tem como primeiro exemplo aquela casa onde o Kaito coloca a condição que não se podia falar a palavra quente, que o Riei fala e ele consegue coletar a sua alma. Até porque antes disso nós já tínhamos o Yusuke com uma limitação de quantos Leiguns ele podia tirar por dia no Torneio das Trevas. Nós tínhamos também as chamas negras mortais do Riei, que só podiam ser usadas no Makai, mas que através de uma série de condições e restrições ele pode invocá-las no mundo humano. Porém, é a partir da saga do Sensui que condições começam a ser muito mais utilizadas, com alguns personagens usando até mesmo uma técnica que lembra muito as expansões de domínio de Jujutsu Kaisen. Além de que Hunter x Hunter tem uma característica muito peculiar em seu sistema de batalha, o qual é que até as coisas mais simples e inofensivas possíveis se tornam armas letais. É claro, a depender da técnica e da habilidade de seu usuário. O maior exemplo é o Hisoka, o qual usa apenas uma goma elástica como arma. A técnica dele é literalmente um chiclete, uma goma de mascar, e apenas com isso ele é capaz de bater de frente com monstros daquele verso, como o próprio Kuroro Lucifer. E isso também acontecia em Yu Yu Hakusho. Nós temos como maior exemplo disso o Kurama, cujas suas armas mais fortes são simplesmente plantas. Plantas essas que o mesmo pode usar com uma grande versatilidade, podendo até agredir pessoas com ela ou usando na defensiva, que se estendeu posteriormente para o sistema de Nen, que é um sistema muito versátil. E até mesmo o conceito do Nen Post-Mortem também existia já em Yu Yu Hakusho. A ideia de que a sua energia fica muito mais forte após a sua morte, ou pelo menos quando você chega próximo da morte. O Togashi levou boa parte desses conceitos de batalha que já existiam em Yu Yu Hakusho para Hunter x Hunter, porém detalhando e descrevendo exatamente o que cada classe faz. Fora as similaridades de técnica em si, que já se tem muitas. A técnica de papel do Gon é literalmente o Leigan do Yusuke. A maneira como o Yuppie, o guarda real do Meruem, desenvolve o seu físico é bem parecido com o que o Toguro fazia. E nessa linha de traçar paralelos entre eles diretamente, podemos também entrar na questão do plot dos dois universos, o qual eu sei que parecem não ter muito a ver. O mundo de Yu Yu Hakusho é literalmente o nosso mundo, enquanto que o mundo de Hunter x Hunter é uma espécie de ilha com os continentes tudo bagunçados. Mas se olharmos atentamente, muitos dos conceitos se repetem no plot de ambas as obras. A ideia de um protagonista que foi abandonado pelo próprio pai, que é alguém de renome nesse mundo,
A ideia de existir um mundo alheio ao mundo humano que conhecemos, com criaturas extremamente fortes, as quais são classificadas por ranks, além da questão que eu considero a que é mais semelhante, que é uma marca registrada do Togashi em escrita, que é a subversão de conceitos clássicos em mangás shonen. Todos falam a respeito do arco das formigas quimeras, onde vemos um vilão como Meruem, que pouco a pouco se torna cada vez mais humano, ao passo que o protagonista e herói da série se torna mais e mais um monstro. E pra quem não sabe, essa ideia já era uma ideia cultivada lá em Yu Yu Hakusho. A ideia da Jump era de que Yu Yu Hakusho continuasse, afinal era um dos mangás de maior sucesso da revista. Mas eles desistiram, pois o próprio Togashi sentia que ele já tinha explorado tudo o que tinha dos personagens e daquele universo no geral. E se fosse para ele continuar com a obra, seria para desconstruir cada vez mais os seus personagens, dando um tom muito mais melancólico, triste e sombrio para a obra, que para quem leu o último arco da obra, sabe muito bem do que eu tô falando. É um arco extremamente sombrio, é um arco melancólico, um arco triste, mas até em arcos anteriores ocorreu mesmo. O Toguro, por exemplo, é um dos vilões mais complexos que existem, um cara com a mente completamente perturbada, que busca pela força incessantemente e que não descansa nunca, e que foi capaz de vender até mesmo sua própria alma para poder continuar jovem e mais forte. Não sou chegado a bebida alcoólica. Sinceramente, eu prefiro um suco de laranja. É uma coisa completamente fora do padrão dos shonens daquela época. Existe toda uma complexidade dentro da mente dele. E eu não preciso nem falar do Sensui e do Raizen, em especial o Raizen, que se assemelha muito ao Meruem, em questão narrativa aqui. Ambos são monstros que se apaixonaram por uma humana e que a partir disso mudaram boa parte de seus hábitos e de sua mentalidade. Além de que o Raizen também se assemelha muito a outro personagem de Hunter x Hunter, o ancestral do protagonista, no caso o Don Freaks. Até agora, tudo que sabemos sobre o Don Freaks é que ele é um ancestral do Gon que reside no continente sombrio, há pelo menos uns 300 anos ali, e que foi responsável por mapear parte desse mundo. E tanto o Don quanto o continente sombrio são bem parecidos com a ideia do Raizen e do Makai. Afinal, assim como o Don, o Raizen tem um grau de parentesco com o protagonista, nesse caso sendo o pai do protagonista. E o mesmo reside há séculos em um ambiente hostil para os seres humanos, fora outros personagens que são semelhantes, seja em estética ou personalidade. Muitos comparam os dois protagonistas, por exemplo, mas eu creio que a representação do Yosuke em Hunter x Hunter é sem dúvidas o Jim Freaks. Você consegue ver nele como seria um Yosuke mais velho. Ambos são bem despreocupados e irresponsáveis e de certa forma até briguentos. Além de que o Yosuke tem um arco inteiro onde ele abandona Keiko e os seus familiares apenas para ir pro Makai e lutar contra oponentes poderosos. Algo parecido com o que o Jin faz abandonando o Gon para poder se tornar um Hunter. Muitas pessoas comparam também o Riei com o Killua, mas para mim o personagem que mais se parece com o Riei é o Feitan. Ambos são baixinhos, usam preto, portam uma espada, ficam sem camisa quando usam sua técnica mais forte, além de que essa técnica, em ambos os casos, envolve queimar e carbonizar o oponente. Além da personalidade ser também bem parecida, com ambos sendo bem calados o tempo inteiro. E temos até o Yu Kaito e o Knuckle, que também são bem parecidos até certo ponto. E até alguns aspectos estéticos, como a questão do uso de Nen para alteração de aparência, que é algo que a gente vê a Biscuit usando, parece também com algo que aparece em Yu Yu Hakusho, com a Mestra Genkai e o Koema fazendo a mesma coisa, mudando a sua aparência e a sua idade conforme eles querem. E principalmente com a Mestra Genkai é muito mais parecido, afinal tanto ela quanto a Biscuit são mestres do protagonista e ambas são velhas que podem alterar sua aparência usando energia vital, para poderem ficar mais jovens. Todas essas semelhanças provavelmente se devem ao fator de que mencionei anteriormente, de que o rumo que ele queria dar para Yu Yu Hakusho seria o da desconstrução dos heróis, conceitos esses que ele acabou por levar para Hunter x Hunter. Afinal, basta compararmos o início de ambas as obras. Yu Yu Hakusho começa como um mangá de comédia e aventura, e alguns arcos depois a gente tá vendo os personagens debatendo questões profundas, como se os humanos são ou não tão ruins quanto os demônios. Sinto que alguma parte do corpo está apodrecendo. Esta parte desgastada é o verdadeiro eu. O mesmo acontece em Hunter x Hunter, que se inicia como um shonenzão padrão, cheio de aventura, e alguns arcos depois a gente está debatendo se os monstros vindos do continente sombrio são realmente monstros. O Evandro Fusari, do canal Mangaqê, já fez uma teoria um tempo atrás de que Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter se passam no mesmo universo. E apesar de ser quase certo que isso nunca vai acontecer, pelo menos eu acho que não faz muito estilo do Togashi colocar duas obras suas no mesmo universo dessa forma, a teoria em si é bem interessante, se encaixa bem Hunter x Hunter se passar no futuro de Yu Yu Hakusho.
Afinal, o conceito de fundir o mundo humano ao mundo das trevas nos é apresentado diversas vezes, e é dito inclusive pelo Koema que caso isso aconteça, se ambos os mundos se colidirem e se fundirem, as calamidades de Rank S que habitam no mundo das trevas seriam capazes de destruir o mundo humano, e nem os aliados mais fortes do mundo espiritual poderiam lidar com elas. E nesse contexto faria completo sentido o continente sombrio ser o Makai de Yu Yu Hakusho, que foi fundido ao mundo humano. Afinal, pouco se tem de informações concretas a respeito daquela imensidão que é o continente sombrio. E as calamidades que saem de lá muito se parecem com demônios de fato. A Ananika, por exemplo, que teorizam ser uma calamidade vinda do continente sombrio, se encaixaria muito bem como um demônio de Yu Yu Hakusho. Mas agora, com o retorno de Hunter x Hunter, provavelmente nós vamos chegar a ver, nem que seja um pouco, desse lugar completamente hostil aos seres humanos. E provavelmente teremos muitas referências ao arco dos 3 reis do Makai de Yu Yu Hakusho, que é o arco que mais se assemelha a esse da expedição para o continente sombrio, onde nós temos os protagonistas indo para um lugar completamente inóspito, completamente hostil, onde os poderes que lá habitam estão muito acima de qualquer coisa que eles já viram. E eu tô muito ansioso para ver o que o Togashi tem nos reservado para isso. Quero muito ver como vai acabar essa guerra de sucessão que tá rolando dentro do navio Baleia Negra, ver quais os próximos passos do Hisoka e da trupe fantasma dentro do navio, além de ver uma possível explicação de como as formigas Quimera saíram do continente sombrio e alcançaram o mundo humano, e qual a real intenção do Pariston com essa expedição, já que ele é um personagem bem misterioso que pode estar inclusive relacionado a essa questão das formigas. Além de ver posteriormente como vai se dar toda essa exploração naquele continente completamente estranho. Será que o Jin vai encontrar de fato o Dom? Qual o segredo para o Dom estar sobrevivendo lá há tanto tempo? E qual o interesse que ele tem em explorar aquele lugar? Será que a humanidade vai se deparar com uma nova calamidade? Talvez até mesmo encontrando uma calamidade de Rank S? E todas essas dúvidas que cercam esse mangá são graças ao seu universo gigantesco e denso, o que faz com que ele se pareça muito mais com Yu Yu Hakusho. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, se inscreve no canal aí, deixa o seu like. Como eu disse, eu sou um grandioso fã das obras do Togashi, né, do Yu Yu Hakusho e do Hunter x Hunter, porque são obras geniais, né, cara? Como eu disse, o Yu Yu Hakusho é o meu preferido. Entre Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho e Level E, que são as 3 obras mais famosas do Togashi, eu prefiro o Yu Yu Hakusho, mas o Hunter x Hunter também, cara, não deixa a desejar de forma alguma. E como eu disse, todas essas semelhanças aqui não são demérito algum nem pra Hunter x Hunter, nem pra Yu Yu Hakusho. As duas obras são excelentes e são do mesmo autor, então ele pode pegar essas referências de uma obra e levar pra outra. Ainda mais que eram coisas que ele já queria fazer em Yu Yu Hakusho, como a gente viu, e depois ele trouxe lá pra Hunter x Hunter. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Comenta aí se você gosta de Hunter x Hunter, se você gosta de Yu Yu Hakusho, qual dos dois que você gosta mais, e se você concorda com todas essas semelhanças que eu mostrei aqui no vídeo, se você acha que todas elas fazem sentido. Enfim, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Tamo junto e falou!